Maravilha. Valendo? Gravando? Por que fazer um filme sobre o plano real? Por que fazer um filme sobre o plano real? Então, eu acho que o plano real é o setting da história, né? Falar que é um filme sobre o plano real é um engano, na minha opinião. A gente fez um filme de uma trajetória de um personagem que a gente chama de herói no jargão de roteiro, e a trajetória desse cara e um arco dramático da história desse cara, de um problema existencial humano que você pode identificar em qualquer bom filme quando esse tema é tratado. O resto é o pano de fundo, é o setting da história que a gente chama, né? Período, época e um acontecimento real. Então, falar que é um filme sobre o plano real, eu acho que é um engano. Eu acho que é igual falar que o Titanic é um filme sobre o naufrágio do Titanic. Não, é uma história de amor o Titanic. Acontece de estar num navio que afunda. O nosso é a trajetória de um homem. Acontece de ser na época do plano real, na implantação, baseado num período histórico. Então, esse item plano real, ele vem muito forte também na história. Mas eu acredito que é um filme sobre uma trajetória brilhante. A gente andou conversando sobre... O que é? Eu tô com medo do áudio zoar um pouco. Você vai garantir? Às vezes me dá uma raspadinha. Tá melhor. Deixa gravando. Vou te perguntar o seguinte, a gente conversou com o Mikael, conversou com pessoas, outra hipótese narrativa seria de o protagonista não ser o pessoal do bunker, né, ou o Gustavo Franco, mas o próprio plano real, entendeu? Essa é uma outra vertente interpretativa, né? Então, o que eu vou te perguntar, dentro daquilo que você me disse agora, qual é o macro objetivo mesmo da personagem, né? do Gustavo, né? E da equipe do Gustavo, vamos dizer assim. E você diz em comparação a seu plano real, né? Porque o plano real a implantação do plano é o macro objetivo dele, o macro objetivo dele é outra coisa. Né? É isso que eu vou te perguntar quando ele me disser. Eu seguro? Pode deixar assim. Já tá rodando? Plaquete? Deixar mais pra ele ou tanto faz? Não, Tanto faz. Engraçado. Tá legal? Tá um pinto de coelho. Rodou? rodando. Vamos aproveitar. Vamos. Valendo? Qual é o macro objetivo do Gustavo e da equipe do Gustavo, ou do Fernando Henrique, que faz parte da equipe do Gustavo? É implantar o plano ou eles estão buscando outra coisa? Né? Bom, em teoria, né, eu acho que o que foi feito no roteiro que a gente tem são os dois elementos, os dois conflitos básicos que tem que existir em qualquer filme, né? O chamado inner conflict, o conflito interno, e o outer conflict, que é o conflito externo. O conflito externo, sem dúvida nenhuma, é derrotar um inimigo e tal. Agora, o conflito interno é aquele que o herói tem desse problema existencial humano que permeia qualquer pessoa de qualquer classe social e que ele tem que superar também. Então, é um balanço. Ter simplesmente um inimigo externo, um conflito externo, não garante a força de um herói, de um protagonista num filme. Acho que no filme como um todo. Assim. Falando do Gustavo especificamente, né, há algumas interpretações que, na verdade, ele está provando a si mesmo, né? Mais qualquer outra coisa. Né? Para mim, sempre foi claro, a partir da última versão do roteiro que a gente teve pouquíssimo tempo antes de filmar, que já tinha ficado claro que se eu pudesse terminar em uma palavra, era assim, autoafirmação.
A gente começa o filme com ele se gabando, mas ele precisava de uma autoafirmação, ainda mais depois da comparação com o colega que está se dando bem. Então, ele tem que se autoafirmar e ele é super competente para si mesmo, passar por esse arco e se tornar efetivamente o presidente do Banco Central, ser um dos principais cabeças da criação da URV, do Plano Real e tal. Então ele na história ele atinge o objetivo dele, que é se superar, se sentir de fato qualificado, uma pessoa que realizou alguma coisa. A minha ideia na edição depois é abrir de cara, assim, com pessoas falando é isso, é aquilo. O filme sobre não sei o que, não sei o que. É um filme sobre o que isso, afinal? Assim, se você resumisse uma frase de impacto, duas. O que a pessoa vai encontrar lá quando ela for ao cinema? Em 2 palavras? Quanto você quiser. Um thriller político que nunca mais foi... Vou de novo. Um thriller político que eu acho que jamais foi filmado no Brasil. Mais uma. Um thriller político com personagens fortes de uma maneira que jamais foi feita no Brasil. Tá. Aí você repete essa frase aí, tá? Tá. Um thriller político filmado de uma maneira que a gente jamais viu no Brasil. A gente sabe das dificuldades de fazer cinema no Brasil, né? E algo que o Ricardo falou muito é que houve uma busca, né, de recursos com a iniciativa privada, né? E uma preocupação de não ter dinheiro público também, de forma direta, pelo menos, né? Você quer falar sobre isso ou não? Posso complementar, daí você usa na edição que ele falou. Tá rodando já? Tá, então vamos lá. O orçamento do filme foi levantado através dos mecanismos de incentivo, né, da Lei do Audiovisual e artigo 3º. A gente trabalhou, tem os parceiros e a distribuidora está aportando o P&A. Mas de fato a gente não se utilizou de nenhuma verba pública ou privada direta. Foi tudo baseado nas leis de incentivo. Quais são as dificuldades de fazer um filme como que vocês fizeram? Fazer um filme sempre tem muito obstáculo, né? Se você fosse ressaltar alguns obstáculos desse filme e de que maneira vocês conseguiram ultrapassá-los, quais seriam esses obstáculos? Bom, num primeiro momento é um filme que se passa quase todo, né, em Brasília, e interiores e exteriores. De fato, muito mais interiores. Então, a gente entra naquela questão que qualquer produtor executivo, né, na hora de construir um pensamento, ele fala, eu vou... Helicóptero.